Salve, salve colorados! Mais um vídeo aqui do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. América Mineiro e Inter, Copa do Brasil, amanhã às 9h30 da noite no Estádio Independência. E como que a gente pode esperar que seja esse confronto? Os dois times estão em crise, o Internacional está com uma crise recentemente instaurada, mas devido ao todo o desempenho do ano de 2023, há bastante tempo a torcida está insatisfeita, e do outro lado temos o América Mineiro afundado numa crise porque está em último colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 1 ponto em 18 disputados, 1 ponto em 6 partidas. E isso nos remete a um histórico recente do Inter de ressuscitar morto, né? Então todos os requisitos para um fiasco estão na mesa nessa partida. O Inter chega com 2 desfalques, René e Vitão não vão para o jogo, não foram relacionados, e o América Mineiro é mais pela crise mesmo. Não tenho informações se eles têm algum desfalque, alguma coisa assim, mas o América Mineiro completo já é um time que, digamos, é inferior ao elenco do Internacional, é um time bem mais barato, com salários menores, e é claro que isso faz com que a gente pense que o Inter já tem todos os requisitos para protagonizar mais um fiasco. Eu quero muito que o Inter vença essa partida, eu vou torcer muito para que o Inter vença, só que é o tipo de jogo que o Inter costuma nos presentear com um fiasco. O Inter vai sem o Vitão, então, como eu já disse, e porque o Vitão se lesionou. O René está sentindo desconforto muscular, está sendo novamente poupado, não vai para o jogo. E o Vitão preocupa um pouco mais, porque é uma lesão já que vai deixar ele de fora por mais ou menos um mês, né, de 3 a 4 semanas, até voltar, até jogar de novo. Provavelmente, talvez nem volte a jogar pelo Inter, porque o contrato dele aqui, se não for feito nada, se ele não for adquirido, talvez ele não jogue mais pelo Inter. Mas, sobre a lesão do Vitão, eu queria comentar assim, ó, com muitas aspas, tá? Eu não quero de forma alguma falar em um ponto positivo de uma lesão. Não é do meu feitio comemorar a lesão de atleta, nem desejar uma lesão de atleta, mas querendo ou não, com muitas aspas, a lesão do Vitão acabou sendo positiva para que ele saia do time. No momento em que ele está já com um desempenho bem abaixo do que ele deveria estar, há muitos jogos, e me parece que o Mano Menezes não tiraria ele do time nem por decreto, e ele agora vai sair do time por um mês. Não gosto dele ter se lesionado, eu preferia que o Mano Menezes apenas sacasse ele, colocasse no banco de reservas, a gente poderia ter um reserva de qualidade. Não vamos ter ele nem como titular, nem como reserva, e isso é ruim. Porém, acredito que para o nosso sistema defensivo, mercado com o Moledo pode dar uma firmeza defensiva bem maior, e eu acho que a tendência é que seja a nossa zaga titular. Ou talvez o Moledo com o Nico Hernandes, talvez com 3 zagueiros, com o Moledo, Mercado e Nico Hernandes, a gente não sabe o que passa na cabeça do Mano Menezes. Porém, a entrada do Moledo na zaga é uma coisa que me empolga, que me deixa feliz. Eu gosto muito do Moledo, eu admiro demais o trabalho do Moledo, ele é um baita zagueiro, bola aérea ofensiva e defensiva, o cara é dono e proprietário da bola aérea. O Inter começa a ganhar uma força num requisito, num quesito, né, que a gente falhou no jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, né? O Vargas fez um gol de cabeça, e o Vargas tem 1,74 m, ele pulou entre os nossos 2 zagueiros, Mercado e Vitão, e conseguiu fazer um gol de cabeça, uma coisa que é inadmissível, tomar um gol de cabeça de um cara de 1,74 m. A gente espera que a nossa zaga tire as bolas de cabeça, e o Moledo é o cara certo para tirar essas bolas. Então por isso que eu já defendia o Moledo titular antes da lesão do Vitão, mas, né, o Mano Menezes, teimoso como sempre,
esperou que o Vitão se lesionasse para que a gente tivesse o Moledo titular da zaga do Internacional, que é o lugar dele de direito. E muitos de nós colorados concordamos que o Moledo é titular. Alguns discordam, ok, respeito, mas Moledo, na minha visão, é o nosso zagueiro titular e ele merece um lugar permanente nesse time. O Inter, eu não vou, como eu costumo fazer aqui, né? Eu não vou falar a escalação que o Mano deve botar em campo, mas eu vou colocar aqui a escalação que eu colocaria em campo. E aí vocês são livres, como sempre, né? Para concordar, discordar, fazer algumas mudanças naquilo que eu vou dizer aqui para vocês. Se o Mano botar esse time em campo, eu vou estar totalmente confiante. E se o Inter não jogar bem com esse time que eu vou dizer agora, a culpa também vai ser minha, porque é o time que eu colocaria também em campo. O goleiro John, eu não consigo compreender em que universo o Kehler é titular do Internacional. Acho que o John tem mais potencial de oferecer alguma coisa. Não estou aqui dizendo que o John é titular absoluto, não estou dizendo aqui que o John vai ser melhor que o Kehler no longo prazo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu gostaria de ver o John umas 5 partidas seguidas como goleiro do Inter. Começando já agora contra o América, jogando o Grenal e assim sucessivamente por 5 partidas seguidas. Se depois dessas 5 partidas seguidas a gente vê que o John falhou, a gente tira ele do time e aí testa talvez Emerson Júnior. Mas o Kehler eu não gostaria mais de ver no time titular. Então, goleiro John. Lateral direita, eu colocaria o Igor Gomes. O Bustos ele falha muito defensivamente, isso é cansativo, isso é chato, isso é irritante, sabe? Eu entendo que o Bustos ele ataca melhor que o Igor Gomes, ele apoia melhor, mas ele não é tão melhor apoiando o ataque assim para que a gente deixe de ter proteção no nosso lado direito, porque o Bustos ele é uma avenida, qualquer um passa pelo Bustos, é impressionante o quanto o Bustos falha na marcação. Ele não tem capacidade de marcação nenhuma e a gente fica totalmente vulnerável ali pelo lado direito. Então precisa ser o Igor Gomes na lateral direita, porque não tem condições do Bustos por ali. A não ser que seja um esquema de 3 zagueiros, que aí fica mais protegido, né? Aí o Bustos poderia ser mais lá pro ataque, né? Mas eu acredito que o Mano não vai com 3 zagueiros, não. Eu colocaria, então, Igor Gomes na direita, dupla de zaga, como eu já falei, Mercado e Moledo. Lá na lateral esquerda, nos resta o Tauan Lara, né? Já que o René tá de fora, infelizmente. O René, grande jogador, tem feito grandes partidas e, infelizmente, vai estar de fora desse confronto contra o América Mineiro. Vamos estar órfãos do René nessa partida. Aí eu abriria o meio-campo com o Campagnaro, que não é um jogador incontestável, ele não é um jogador de grande qualidade, mas entre todos os que jogaram na abertura do meio-campo, o Campagnaro foi o único que desempenhou alguma coisa e nos mostrou alguma coisa. Então, abriria o meio-campo com o Campagnaro. Eu sacaria o Depena do time, porque o pai dele está com problema de saúde, o pai dele está com problema gravíssimo de saúde, né, com risco inclusive de falecimento e tal, e isso com certeza mexe com a cabeça do Depena e ele não está conseguindo jogar 100% focado. E é claro que a gente precisa respeitar a questão humana do atleta. A gente não pode deixar o Depena em campo se ele não está em condições psicológicas de atuar. Então vamos de Matheus Dias no lugar do Depena, é o jogador que eu colocaria. Colocaria depois o Maurício e o Alan Patrick. Aí o Maurício encostando mais no Alan Patrick, o Matheus Dias também encostando no Alan Patrick, para a gente formar aquele losango de meio campo. Campagnaro, Matheus Dias, Maurício, Alan Patrick. E aí no ataque eu colocaria Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique centralizado de centroavante. Ou até numa segunda opção, poderia ser o Pedro Henrique na ponta esquerda, com o Luca centralizado de centroavante, ou ainda o Luca na ponta esquerda, com o Pedro Henrique de centroavante. Qualquer uma dessas me serve.
mas a minha preferida entre as três, pelo resultado que a gente teve no Gauchão, é Wanderson na esquerda, Pedro Henrique de centroavante, com o Luca, obviamente, entrando no segundo tempo, e eu não gostaria de ver o Luiz Adriano em campo nem no segundo tempo, que a gente possa encontrar o nosso caminho, que a gente possa fazer as substituições necessárias sem a necessidade do Luiz Adriano entrar em campo, até porque, entrando ou não, o resultado é o mesmo, ele não faz nada. Então, se ele não entrar, pelo menos a gente não vai desperdiçar uma substituição e não vai ficar com um jogador a menos em campo. Então, a não entrada do Luiz Adriano nos favorece e favorece muito. Só de ele não estar em campo, a gente já tem uma chance maior de estar com 11 jogadores em campo e não com apenas 10 com a presença dele totalmente inútil. E isso não é, como eu já disse outras vezes, isso não é culpa do Luiz Adriano, é culpa de quem coloca ele para jogar. Então eu peço ao Mano Menezes, por favor, não insistir com o Luiz Adriano, nem começando a partida e nem entrando durante o jogo. Se o jogo tiver 4-0 para o Inter, beleza, coloca o Luiz Adriano ali nos últimos 10 minutos, talvez, só para dar aquela confiança pro cara, beleza. Mas se o jogo não tiver 4-0, eu não vejo nenhuma razão para colocar o Luiz Adriano em campo. A gente não precisa disso. Acho que é melhor fazer 4 substituições e não usar o Luiz Adriano nem para entrar no segundo tempo, porque isso só vai irritar a torcida. Eu espero de coração que o Inter volte de Minas Gerais com um resultado favorável. Eu acho que o empate não é necessariamente um bom resultado lá em Minas. Poderia ser em outras circunstâncias, mas como o América Mineiro está em crise, está afundado na crise, lanterna do Campeonato Brasileiro, eu acho inadmissível que o Inter não volte de lá com pelo menos um placar mínimo de 1-0. Eu acho que isso é fundamental para que a gente passe tranquilo pelo América Mineiro e não tenha que ter um desespero para a classificação e fazer uma epopeia no Beira-Rio. Perder para o América Mineiro lá em Minas seria desastroso. O empate com o América Mineiro lá em Minas é um resultado ruim. E uma vitória por 1 gol de diferença, talvez mais, mas pelo menos 1 gol de diferença, já seria sim um baita resultado. E aí já começa a nos dar uma confiança um pouco maior para o Grenal que vem logo na sequência. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Eu sei que eu não me aprofundei tanto aqui quanto eu gostaria, mas é mais ou menos esse sentimento. A gente precisa montar um time que a gente faça um baita jogo contra o América Mineiro. Porque tá na hora de arrumar a casa, né? Ninguém aguenta mais essa crise, essa dificuldade, e a gente espera de coração que o Inter consiga trazer alguns resultados importantes, começando por esse resultado contra o América Mineiro, que é um jogo contra um adversário teoricamente mais fácil, porque depois é só pedreira. Vem Grêmio, vem Metropolitanos da Venezuela lá na Venezuela, que também não vai ser barbada, porque é Libertadores, né? Afinal de contas, a Libertadores não tem facilidade nenhuma, né? Então vamos lá, começar mais uma vez, tentar começar a trilhar o caminho das vitórias, ganhando e ganhando bem do América Mineiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece do like, se inscrever no canal e eu vejo vocês aqui amanhã, depois do jogo, comentando o resultado. Valeu, gente!